Olá, sou Victor Hugo, estudante do curso de Publicidade e Propaganda, e estamos aqui no Digital Pod. E eu sou a Maria Eduarda e trouxemos a nossa convidada Angelina, do Núcleo de Arte e Cultura, para falar sobre a educação em EAD. Bom, Angelina, tudo bem? Vou fazer algumas perguntas para você. Eu e a Maria Eduarda faremos algumas perguntas falando, sobre o tema, que é o EAD, sugerido pelo grupo. A pergunta primeira seria: quais são os principais obstáculos enfrentados pelos alunos de publicidade em cursos de EAD? Bom, primeiro agradeço o convite, é muito honroso estar aqui junto com o curso, com essa formação do curso de comunicação, e eu já começo a responder a pergunta nessa percepção onde nós estamos, Então, todos esses obstáculos, na verdade, eles aparecem no curso EAD pela falta da interação. E a comunicação, quando a gente fala em comunicação é vida, e é vida o tempo todo. E quando a gente fala dessa constância, desse aprimoramento constante, esse é um grande obstáculo que a gente encontra no EAD. Porque no EAD os alunos ficam isolados, mesmo eles tendo essas tantas plataformas, tal, que nós vamos falar um pouquinho adiante, mas o isolamento, essa falta, muitas vezes, da criatividade. Por quê? Porque a criatividade ela só nasce no grupo, ela nasce na diversidade. A inovação ela só nasce por conta dessas diferenças. E as diferenças acontecem no olho a olho, nas conversas constantes, diárias, ao tempo todo. E no EAD isso não acontece. Então, isso, para mim, eu vejo como um grande obstáculo. Um outro obstáculo também tem a questão da autodisciplina. Então, você no EAD, se você não tiver essa autogestão, você não tem, novamente, a constância da formação, da informação. Por quê? Se a gente pensar que o conhecimento ele se dá por essas aproximações sucessivas, por esses diálogos, por essas ressonâncias de ideias, no EAD é impossível. A gente fala, é impossível. Na minha experiência que eu tenho com o Núcleo de Arte e Cultura, com a Galeria de Arte La Salle, que a gente tem as interações, até com o curso de formação lasalista, que é por EAD, até por um doutorado que eu fiz também, EAD, e o outro eu fui buscar presencial, por conta desse isolamento. É mais ou menos isso. O trabalho em comunicação, ele é constante, ele é diário, ele é reflexivo, ele é ressonante, e isso é um ciclo constante. E o EAD parece que você tem as pausas, Uhum. O tempo todo, não, agora acabou, fechou a tela, não. Essa questão também da oralidade, que é muito importante, Isso Então, mesmo. a primeira era da comunicação que a gente Justamente. fala. Acho que é bastante importante, para o ser humano ser comunicativo, estar aqui em comunicação. Acho que instiga mais, a questão de estudar. Eu já estudei um período EAD, mas não era faculdade, era um curso, e eu sentia essa falta, dessa aproximação, essa coisa presencial. Porque a gente está falando de vivência. E o mundo hoje exige, e é emergente, esse viver contínuo. Uhum. A gente está falando dessas ações diárias e essa vivência que traz a possibilidade dessa interação. O ser humano, por si próprio, já é um ser sociável. Ele não saberia viver sozinho. E nessa questão de autodisciplina, eu queria entender como que as instituições de ensino lidam com os desafios de manter os alunos engajados, porque a autodisciplina, como você mesmo disse, é muito difícil quando a gente está trabalhando em ambiente online, principalmente em pandemia, essas coisas. Aí eu quero entender. As instituições EAD, elas se utilizam de algumas estratégias, então. Porque, primeiro, a instituição ela vai perceber o engajamento do aluno ou não. Quando ele percebe que o aluno ele está sem as interações, que a gente sabe, quando o aluno interage, por quê? Por conta do fórum de discussão, aí são as estratégias, por conta de plataformas diferentes, São diferentes plataformas que se utilizam para tentar esse engajamento para melhor compreensão dos conteúdos. E quando se percebe que o aluno não está interagindo, ou a estratégia que eu acho que a instituição deveria buscar seria a tutoria. Então, é buscar o aluno, é perguntar se ele está precisando
de ajuda, e mesmo assim a gente vê essa dificuldade, né? Mas as estratégias encontradas por algumas instituições estão sendo, além do quiz, né? Então, a gente tem diferentes maneiras, né, de engajar o aluno, tentar esse engajamento com o aluno. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que tem que estar no plano de estudo do EAD. A matriz curricular de um curso EAD, ela tem que constar a tutoria. Então, a tutoria individual, tutoria em grupo, os fóruns e outras estratégias, a plataforma da Teams, né? E outras maneiras de trazer o aluno. E a gente fica pensando, mas como? Tem que ter essa possibilidade. A gente falou no início que isso aqui que está acontecendo hoje, imagina isso EAD, né? Então, alguma coisa falha, alguma coisa fica. Então, essa formação que a gente quer como instituição La Salista, na qual estamos hoje, se a gente preza a formação inteira, integral, a gente quer que o aluno saia transformado daqui. Essa é a missão da instituição. E essa transformação, ela se dá por um processo. E esse processo é diário, né? É cotidiano, é dentro dos componentes curriculares, é no meio da galeria de arte La Salle, onde vocês têm a interação. Arte e expressão é comunicação. Então, a comunicação, ela começa aqui dentro, no caminho que vocês têm até a sala de aula. Vocês já têm a linguagem da arte como a maior comunicação. Por isso que eu criei a galeria virtual, para tentar pegar também os alunos que pegam outro elevador, passam. Então, é importante a vivência, a comunicação, humanizar as tecnologias. Acredito que toda essa questão que você falou supera, né, toda essa dificuldade dos alunos terem EAD, que até eu faria uma pergunta sobre isso, mas como a senhora já respondeu, eu vou passar para uma outra pergunta. Sabemos que tem desafios, né, e eu queria falar desses desafios dentro da publicidade, em criação de campanha, análise de dados em um ambiente online, porque o criativo vem muito da interação, do geral, de você estar fora de casa, de você buscar, você olhar, ter uma percepção diferente e você imaginar aquilo ali. Nossa, eu posso fazer uma propaganda disso, posso fazer uma propaganda com qualquer coisa. Eu acredito que você estando do lado de fora de uma tela, você consiga ter uma percepção, uma perspicaz maior do que você está dentro de um ambiente online. Imagina, criar campanha no EAD, né? Se a gente tem que criar, como eu falei, a diversidade, inovação, a ressonância, a criação e o replicar isso para ver, né, esse diálogo, o que vai acontecer, né? Então, eu preciso da equipe. A gente precisa estar em equipe o tempo todo. Vocês sabem que a campanha, ela nasce na hora que a equipe toda se une. Imagina aquilo, um boom de criação. A gente está falando da gênese maior, a primeira, a gênese da criação. Quando ela nasce, ela vai sendo somada com outros componentes da minha equipe, né? E como se faz isso? Então, esse é um grande desafio, eu digo assim, é um empecilho, mas a gente precisa buscar as ferramentas, o curso EAD, ele acaba buscando as ferramentas digitais diferentes para conseguir fazer com que essa campanha tenha êxito, né? Acho que é isso. Bom, no caso, essa questão do distanciamento social é algo bastante complicado para essa área da criação. E aí, quais são os impactos e dificuldades da experiência de aprendizado dos alunos de publicidade só tendo que usar esses meios? Bom, em relação a questão da exclusão, a questão social, é delicado, porque os cursos de AD, eu acho que precisam reavivar hoje a situação do nosso jovem sem condições, vamos dizer assim, sem recursos tecnológicos. Essa é a primeira questão. Sem, muitas vezes, a questão social também, psicológica também, porque você imagina, acaba se tornando meio que um isolamento. Então, o curso, mesmo sendo de comunicação, de publicidade, né, há por trás do computador, há por trás da tecnologia,
algo que o professor o educador, ele não tem ação. Então, volto a dizer, a tutoria aqui, primeira questão, né? A tutoria aqui seria necessária para buscar esse aluno, para saber as suas necessidades, as suas condições reais, possíveis para o seu processo de construção do conhecimento e, portanto, da sua criatividade, da sua inovação, enfim. Então, pensar... a gente está falando do EAD, e o aluno que não tem condições? Ou o aluno que não tem as ferramentas necessárias para interagir com diferentes plataformas. Então, o EAD acaba sendo... A gente quer que o EAD atinja todos que não têm condições, viabilidade, né, desse transporte, enfim, mas ele acaba sendo excludente em algumas situações. Sim, né? Porque há a desigualdade social. Acredito que, graças a Deus, hoje eu posso pagar uma internet em casa, e a gente tem que pensar na pessoa que às vezes não pode pagar porque precisa comer e não vai comer a internet, né? Precisa ser alimentação. E é difícil, realmente. Eu acredito que pra mim foi muito difícil da EAD. E agora, passando a pergunta para a senhora, sabemos que a senhora já estudou, né, EAD. A senhora teve uma dificuldade muito grande nessa parte de distanciamento social também. Teve algo assim que a senhora possa relatar? Então, antes de falar como professora, como aluna, né, do curso de doutorado na UDELMAR, do Chile, que foi uma que eu fiz, depois eu fiz doutorado na UF. Mas, como professora, se a gente pensar, foi na época, quando surgiu isso, né? Na época da pandemia. Foi uma grande lição para a gente, né? Nesse sentido. Uhum. Precisamos aproximar-nos, precisamos continuar com o ensino EAD. Então, eu trabalho também no Estado. Então, como professora do Estado, a gente foi buscando os alunos, o Estado fez lá a plataforma e os alunos com a internet para os alunos, mas não funcionava em tal lugar. Ou seja, se a gente pensar hoje a defasagem que aconteceu principalmente na escola do Estado, né, do Rio de Janeiro, a gente tem a noção hoje do atraso desses alunos, tanto a questão social, psicológica, né, quanto de construção do conhecimento, quanto aos conteúdos que não foram possíveis serem absorvidos, né, passados para os alunos. Então, eu como no doutorado, eu senti dificuldade dessa interação, porque era a educação, e educação a gente precisa explorar as potências possíveis para desenvolver nos nossos alunos, né, também essas possibilidades de até criar, né, uma certa interface melhor para o aluno, né, para ele ter acesso a educação EAD, que é muito difícil pra gente. Pois no caso, você falou que a gente teve esse grande desafio muito por conta das diferenças sociais e falou da plataforma, né, como o uso, mas que alguns alunos poderiam ter. Eu não me recordo de ter conhecidos que estudam em colégios do Estado que teve essa questão de plataforma. Eu só lembro que o estudo foi feito, tipo, por apostilas e, tipo, por materiais. Que, por sinal, acredito que não foi um grande adianto nenhum pro Você está falando da Escola do Estado também, né? Sim, sim. Na Escola do Estado, então, as pessoas que não tinham condições nenhuma, que não tinham nem celular, porque o governo dava o chip, né? Tentou fazer com que os alunos tivessem, mas eles não tinham celular, não tinham aparelho. Não adianta. Então, eles tinham que buscar as apostilas na escola. Sim. E a gente depois teria que corrigir as apostilas. Então, foi difícil. A gente tem que pensar na possibilidade de aprendizado de alguma forma, né? Então, o aprendizado, eu acho que ainda é possível pensar na autogestão. Vou voltar àquele tema. EAD exige uma autodisciplina nossa. Para a autodisciplina, exige-nos autoconhecimento. Para autoconhecimento, muitas vezes, a gente precisa de silêncios. Aí você vai falar assim, comunicação precisamos, muitas vezes, de silêncio, para a gente tentar buscar o autoconhecimento, saber como é o nosso dia, saber gestar,
né? Gestão quer dizer criação também. Criar formas de aprender. Poxa, mas eu aprendo melhor vendo, são os canais de aprendizagem. Eu aprendo melhor escutando, eu aprendo melhor falando, a minha oralidade. Né? A gente precisa se autoconhecer para melhor se autodisciplinar e assim estudar, interagir. Né? Eu acho que a única forma é além do EAD. Se eu estudo EAD, eu tenho que buscar além. Bom, meu tempo de gestão aqui na tela, de aprender então agora eu vou buscar além. Então, uma das estratégias também no EAD é fazer com que o aluno busque estratégias de aprendizado e interação fora da tela. Mas no EAD, mas é além. Uhum. Sim, falando agora sobre a publicidade, né? O curso de publicidade presencial e o curso de publicidade EAD. Dentro do mercado de trabalho, você acha que na hora da contratação, da efetivação, você acha que há diferença? Olha, na hora da entrevista, acho que tudo é a questão do desenvolvimento das potências nossas, né? Dessas inteligências múltiplas que temos. Então, na hora da entrevista, na hora da interação, quando você é colocado no meio dessa vivência, da experiência do grupo, tudo depende do aluno. Depende do desempenho, seja ele estudando presencial. Mas o curso de AD pode desenvolver melhor. Não é, eu volto a dizer, você precisa conhecer a sua potência. Mas eu digo mais sobre segregação, porque há pouco tempo eu fiz uma entrevista, né? E eu tinha um concorrente que era EAD. Eu passei, né? Eu passei pra agência. Aí veio isso na minha cabeça de, será que rola nas entranhas uma segregação com o EAD? O presencial ser mais ativo dentro assim da publicidade? Mas ele vai saber, por isso que tem o estágio antes, né? Ele vai saber na sua vivência. Uhum. Comunicação, vou voltar, é vida o tempo todo. É criação, é movimento, é interação. Enquanto você está, é impressionante, parece que o pessoal de comunicação tem umas anteninhas assim, ligadonas nas coisas, né? Enquanto você está pescando, isso é ressonância. Quando eu falo, lembra do espiral, vou falar a metáfora do espiral como o Edgar Morin nos diz, da transdisciplinaridade, né? Transcender o que dilacera muitas vezes o sentido do dia a dia, que é, vamos dizer, EAD, daquele jeito. Mas eu vou além disso, e eu não vou ficar só nesse EAD, não. Eu vou buscar além. Peraí, o EAD está me dando a referência de tal autor? Peraí, deixa eu ver quem é. Então eu vou além. E eu já sei que esse senhor está dando palestra, não sei. Vou buscar. Sim. Então tudo depende da gente. O EAD, na verdade, ele pode ser uma ferramenta para você que mora longe, para você que não tem condições de, né, a questão de transporte, do tempo. também de tempo. Pode ser. Mas o que eu tenho? Qual é a minha missão? Missão assim, o que eu quero? Qual é o meu objetivo? Aí eu vou além disso daqui. Então, na hora, se eu vou disputar com um que fez presencial, mas que faltou aula toda hora, a gente não sabe, que não se engajou, por que não? Então, acho que a lição que a EAD ou do presencial dá é pensar no legado que a gente tem para deixar. Comunicação, o que eu me expresso, como eu sou. Né? E o que eu tenho para deixar aqui escrito, falado, dito, não dito, só não pode ser mal dito, né? Quando a gente não diz, não cria liga, não cria substância, não dá esse significado nenhum, não tem sentido, então não vai ficar. Agora, quando a notícia, quando a gente se comunica de forma clara, precisa e sentida, aquilo fica. Então, gente, nós estamos aqui encerrando. Vamos agradecer a nossa convidada Angeline. Muito obrigado por ter vindo e ajudar a gente com esse trabalho, né? Que é importante falar sobre EAD, é importante a gente comentar. E a gente agradece de fundo do coração pela sua vinda. Eu que agradeço a oportunidade e eu estou com vocês. O que vocês inventarem, eu estou com vocês. Eu aproveito só para sugerir um livro muito interessante, que é Jornalismo, que é Comunicação Sensível, da Luísa Gold, que trabalha aqui no setor de comunicação. Tá? Então, deixo aqui meu carinho, meu abraço e espero ver vocês de novo. Nós agradecemos mais uma vez, até pela sugestão do livro. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo episódio.